Boa noite, pessoal. Começando mais uma live. Agradeço a presença de todos vocês que estão entrando aí. Vamos lá. Olá. Olá, Milena. Vou chamar aqui. Ô, Milena, então vou te chamar aqui, o pessoal está entrando. Boa noite, boa noite. Boa noite, Milena. Oiê, tudo bem? Tudo jóia, tudo bem, graças a Deus, tudo jóia. Oh, que deu certo. Bom, o pessoal está entrando aí, Milena. Vou esperar uns minutinhos, né? Eu acho que é interessante. E eu vou fixar aqui o comentário do nosso assunto para ficar mais fácil de quem entrar, entendeu? Ah, legal, melhor, tá certo. Deixa eu colocar aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite. Ô, Milena, vou já falar para o pessoal aqui, quem estiver entrando, apertar no coraçãozinho. E isso vai aumentando o alcance nosso para que no Instagram, entendeu? Então, todo mundo que estiver entrando vai apertando aí o coraçãozinho, que é bastante importante para divulgar bem longe aí, né? E acho que é interessante, eu fico muito contente dessa pessoa maravilhosa que eu e minha esposa Thais conhecemos, que é a Milene, que é uma nutricionista fantástica, pessoa de coração muito abençoado, pessoa fora da curva. E é um prazer, eu quero que se apresente aí para o pessoal todo, meus seguidores, que os teus seguidores já te conhecem até demais, porque você é uma pessoa que brilha muito na tua profissão e onde você passa. Então, eu queria que você apresentasse para o pessoal, todos aí que estão assistindo a gente. Claro. Bom, vamos lá, gente. Meu nome é Milena, eu sou nutricionista e também sou formada em biomedicina. E eu atuo em clínica há 10 anos, em nutrição clínica, né? Fiz especialidade em fitoterapia, nutrição esportiva, atendo gestantes, tendo a partir dos 12 anos de idade, paciente. Então, assim, desde o começo, meu foco foi sempre clínica, né? Sempre quis clínica. E pensando mais em quê? Qualidade de vida e prevenção, né? Quando o paciente já chega com alguma patologia, aí a gente já tenta armar alguma coisa para melhorar. Isso, com certeza. Muito bom. Eu sou cardiologista também, né? E fiz clínica médica, residência, cardiologia clínica e a parte de hemodinâmica, também faço cateterismo. E é uma coisa muito interessante que eu vejo bastante artérias entupidas, né, Milena? Então, acho que esse assunto é uma coisa assim. Eu sou de uma cardiologia tradicional, que é a minha escola, que eu fiz a residência, mas uma coisa que eu estou abrindo muito a cabeça, que eu estou vendo bastante resultado, não só na prática, mas na minha família. Então, eu tenho colocado essa parte de suplementação, alimentação, muito em prática. Então, eu estou desde 2013, 14, muito firme, eu e a minha família, meus filhos, nesse tipo de caminho, né? Eu acho que esse é o caminho muito bom que a gente vai conversar aqui hoje, que é a prevenção do coração com uma boa alimentação, que eu acho que é uma coisa que caminham muito junto, tem muita relação, muita coisa a ver aí, né, Milena? Ai, com certeza. E assim, quando a gente acaba juntando os profissionais para cuidar do paciente, quando tem esse conjunto, né? Tem a nutricionista, o cardiologista, que começam a pensar iguais. A gente tem visões que podem mudar o resultado final do paciente, né? Estimular ele a querer se cuidar mais. Então, eu acho muito legal a hora que a gente consegue implantar isso na cabeça dele, para ele entender que, claro, tem que tomar remédio? Tem, mas vamos comer bem, pensar no que você vai colocar dentro do seu corpo, para você também, às vezes, não precisa ficar dependente de um remédio a vida toda.
Então, se a gente consegue cuidar dessa parte de suplementação, e uma coisa que você falou que faz todo sentido mesmo, agora que você falou da medicina tradicional, que às vezes é mais assim, medicamento, 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 e acaba esquecendo um pouquinho da parte de funcional, que seria o porquê aconteceu esse problema com o paciente, da onde surgiu isso, para tentar tirar ali pela raiz as coisas. E se a gente consegue melhorar isso, claro, o paciente vai precisar às vezes do remédio, mas tem alguns medicamentos que podem atrapalhar outras coisas no organismo, né? Por exemplo, vamos pensar aí num remédio aí para o colesterol. Tá, precisa, tá alto, vai ter que tomar. Então a gente entra com alguns suplementos que vão fazer com que não danifique outras partes do corpo, né? Isso. Então aí consegue casar tudo e o paciente fica bem. Isso é uma coisa muito importante. Só retomando o que você falou, hoje a gente está conseguindo dividir a responsabilidade. Eu acho não só do médico da área médica, que eu falo na cardiologia, mas o cardiologista, na minha opinião, hoje, precisa de duas especialidades para caminhar junto, para ter o sucesso no tratamento do seu paciente. Cardiologista, nutricionista e educador físico. Então, o paciente cardiológico, se não tiver esses três tipos de linha de evolução, é mais difícil o tratamento. E essa coisa da medicação é uma coisa muito importante, porque a gente vê no consultório hoje, Milena, assim, doutor, eu preciso de tomar esse remédio mesmo? Por quanto tempo eu vou tomar esse remédio? Esse remédio, ele vai me ajudar mesmo? Assim, experiência que a gente vem no consultório há um tempo já é assim, o remédio só depende de você, entendeu? Então, se você fizer uma mudança de qualidade de vida, uma atividade física adequada, o remédio você pode começar, permanecer ou até tirar, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Só perguntar aqui, o som tá bom? Vocês estão escutando bem? Parece que tá chiando um pouquinho. Tá legal? Para mim tá ótimo. Ó, pessoal, se vocês quiserem mandar um aviãozinho para 5 pessoas, 5 amigos, 10 amigos, que eu acho que vai ser uma live bastante interessante para vocês compartilharem, tanto quem está assistindo quanto familiares que puder assistir, que é muito legal aí, tá? Voltando então, Milena, então essa é a parte medicamentosa, que nem você falou, e tem muitos remédios, eu até brinco no consultório. Quem lê a bula, às vezes, fica até com medo de tomar o remédio, né? Porque, assim, tantos efeitos colaterais, por isso que eu acredito cada vez mais na prevenção. Porque se nós temos um jeito de mudar, por que não aderir? Né? Hoje tive um exemplo muito importante de um paciente meu de consultório, que muitos pacientes têm para mim, que é aqueles pacientes que já têm obstrução severa no vaso, principalmente do coração. Um paciente que fumava, ele não conseguia parar de fumar, não conseguia, e hoje faz 30 dias que ele conseguiu. Então ele está tão contente que ele falou assim, por que que eu só agora fui ter essa atitude, entendeu? Aí a gente fala, assim, você não nasceu com isso. Você não nasceu com cigarro. Aí você começa a fazer as contas, tanto financeira quanto de saúde, que aí você vê a diferença de resultado, né? E você sabe que isso é legal, porque assim, às vezes eles falam, quem já teve essa mudança no estilo de vida, eles percebem o seguinte, eles achavam que era caro uma vida saudável, né? Nossa, é muito caro comer bem, é muito caro fazer exercício. E a hora que você mostra para ele que comer bem é comer comida, é comer arroz, feijão, carne, verdura, legumes, frutas, que não é caro. Isso vem lá de trás, isso é comida, de verdade, né? Isso. E caro é comprar remédio para o resto da vida. Às vezes, eu até pego um papelzinho e falo, quanto custa cada remédio que você toma? Aí eu vou fazendo a conta lá no consultório. Eu falo assim, ó, tudo isso que você compra no mês, dá para você fazer 2 compras mensais para sua família inteira no supermercado. Ele para pensar e fala, nossa, me pensado nisso. E aí ele fala, nossa, não tinha mesmo, olha o tanto de medicamento, um monte de cápsula e cápsula. Então, eu acho que as pessoas muito o pensamento. Eles já chegam no consultório sabendo muito do problema deles, né? Então, eles já chegam assim, ó, você precisa me passar ômega 3, porque eu li que faz bem pro colesterol. Você precisa me passar coenzima Q10, porque eu tô tomando simvastatina, né? Falo, nossa,
Então vamos tomar tudo. Se faz bem. Mas é muito interessante essa parte. Porque além de estar em alta, né? A gente também tem que tomar cuidado. Muitas vezes eles leem muito e acabam tomando coisa que nem precisa. Isso. Mas acabam tendo por aí. Só que aí o interessante é isso. O que eu vejo, assim, muitos médicos igual a você mesmo, que eu vejo que, assim, estão mudando mesmo o pensamento. E, às vezes, com a ajudinha da esposa, né, Thaís? Porque a Thaís sabe muito, muito, muito. Eu adoro quando ela vai no consultório, porque eu aprendo com ela também. E assim, quando um ajuda o outro, e a gente começa a abrir horizontes, né? Aqui em casa é assim. O meu marido é veterinário e ele sabe muito sobre suplementos veterinários, muito. E a diferença com o pet e o humano é a dosagem só. Porque a via metabólica é muito parecida, né? Então, começa a me falar um monte, ó, isso faz bem para isso para aquilo, e a gente já começa a debater. Então não podemos tomar um remédio de pet e o pet tomar o nosso remédio. Às vezes ele até toma, viu? Tem até isso aqui, mas não. Isso é uma coisa. Vai ser engraçado. Uma coisa muito interessante, Milena, é que isso que você falou, né, dessas novas medicações, uma coisa que vem em alta aí, né, que a gente até a gente tem que ter um pouco de cuidado com o modismo, né, com a coisa que está acontecendo no momento, é individualizar o paciente para cada tipo de suplemento ou medicação. Porque, assim, que nem tem até no meu Instagram uma coisa que eu divulgo, porque eu faço isso desde 2013 e 2014, né? Com incentivo muito grande da Thaís, a gente vem estudando a parte da medicina associada. Eu coloquei lá em relação ao que eu faço de alimentação, de suplementação, mas é muito importante, eu acho que aqui vai uma dica para todos que estão escutando, que é individualizado para cada paciente e o tipo tanto da medicação quanto da suplementação. Por isso que é importante os profissionais da saúde, o nutricionista, o educador físico, você ter esse contato com esses profissionais para poder fazer esse tipo de tratamento individualizado. Porque a gente vê às vezes, tá tomando ômega 3, vou tomar também. Tá tomando coenzima Q10, vou tomar também. Tô tomando chá verde, vou tomar também. Porém, isso são doses, são medicamentos, né? Para não ter nenhuma iatrogenia futura, né? Não, você tem razão. Porque o que a gente tem que ficar muito esperto, você citou o chá verde, eu vou pensando isso aí. Às vezes o paciente é hipertenso e ele não tem noção de que o chá verde pode estar prejudicando ele. Eu já peguei paciente que fala assim, ó, fui pro cardiologista, porque eu comprei um chazinho que falaram que é bom para emagrecer, porque é diurético, e meu coração disparou muito. Aí eu achei que fosse uma crise de pânico, só que o coração parado. Eu aferi minha pressão estava mais de 15, 16. Eu falei, nossa, mas que chazinho é esse? A hora que eu vejo era um chá verde. Só que ele já é hipertenso. Daí ele chegou no cardio, o cardiologista dele falou, não, mas chá verde é com a planta, não tem problema tomar. Eu falei, tira o chá verde agora, porque tem problema tomar. Você é hipertenso e você está passando por um estresse na sua vida. Não toma chá verde. Foi tirar com a mão a pressão alta que ele estava tendo oscilações, né? Picos e picos. Que às vezes pode confundir com ansiedade, né? Também. Eu acho que tendo direito, mas deve andar bem juntinho aí. O estresse, a ansiedade, a pressão sobe. Isso é interessante você estar falando, porque assim, às vezes, por mais que a gente saiba que tem a maioria dos suplementos são naturais, de algum alimento, mas ele pode ter, às vezes, uma pequena estímulo, que isso depende muito de pessoas a pessoas. É uma história muito interessante do café, né? Que a gente recebe bastante pergunta. Doutor, o café faz bem para a saúde ou não faz? Né? Então, isso na verdade, em relação para todos que estão aqui assistindo, assim, é um mito, porque o café ele é vasodilatador, aumenta a contração miocárdica, e isso até ajuda na pressão arterial a diminuir ela um pouco. A gente tem que individualizar, Milena, assim, o café, quem é mais sensível ao café, tem algumas coisas que acontecem. Às vezes aumenta a frequência cardíaca, e se ela já tem uma predisposição à arritmia, isso ajuda,
né? Igual aqueles pacientes também que chegam no consultório assim, ah, doutor, se eu tomar café depois das 6, eu não consigo dormir. Entendeu? Isso é uma sensibilidade que cada um de nós temos. Isso é muito importante a gente lembrar aqui, por isso que cada pessoa se adapta a determinados tipos de remédio, tipos de atividade física, tipos de alimento. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente poder passar para todos que estão assistindo aqui, né? E o exercício físico também, a gente não pode esquecer ele nunca. Principalmente para o paciente que já tem uma síndrome metabólica, né? Eu falo isso muito no consultório. É melhor você ficar 15 minutos andando do que sentado no sofá. Então, se for para você ter preguiça, tenha. Mas pega o tênis, vai, fica 15 minutos andando e não fica sentado. Porque o sentado vai te deixar mais estressado, não vai liberar nada de alegria, igual o exercício vai liberar. E aí vira aquele dominozinho. Que tá dando tudo errado. Eu tô sentada, eu tô com fome, começo a pensar em comida e o estresse vai aumentando, a ansiedade vai aumentando. Faz um exercício que seja 15 minutos, tudo isso vai melhorando, né? Um pouquinho por dia já vira um pocão no final. Com certeza, porque hoje, com a evolução tecnológica, né, Milena? A gente senta no sofá hoje e malemar levanta para fazer alguma coisa. É na televisão, no ar-condicionado, às vezes uma cortina, mudar de canal de uma televisão a cabo. Então, isso faz com que você fique mais sentado. Então, essa orientação tua é muito importante para a gente poder fazer um tipo de atividade física, porque hoje, atividade física cada vez... Hoje não. Já vem há tempos e hoje a gente tem vários locais aí, apesar dessa pandemia, mas até dentro da nossa própria casa, a gente consegue fazer algum tipo de atividade física. Esse pouco que seja já faz uma grande mudança, né? A gente vê muito aí focado na parte cardiovascular, mas não só na parte cardiovascular, no nosso corpo inteiro. Então, saúde mental, na pressão alta, no diabetes, na dislipidemia, na prevenção de doença com AVC, doenças renais. Então, são doenças que quando você contagia com ela ou quando ela vem no seu corpo, a dificuldade da gente sair dela é muito difícil, né? Então, é uma coisa muito interessante aqui, que eu vi até um comentário aqui que a gente já vai responder. Eu até falo para a Thaís e até os meus pacientes de consultório. A prevenção tem que começar da gente para os nossos filhos. Entendeu? Por quê? Quanto mais precoce você fizer e orientar o tipo de alimentação, você também vai falar que você é bem experiente nisso, a chance de você adquirir alguma coisa depois daquela idade que hoje a gente está vendo cada vez mais novo, que é 30 anos, assim, a gente orientando desde pequena, a probabilidade é bem menor lá na frente, entendeu? Tem razão. E pensando também na obesidade, né? Eu falo assim, se a criança é obesa, ela pode se tornar um adolescente magro. Mas se na fase adulta ela não for ativa e não cuidar, ela tem uma chance de voltar na obesidade infantil que ela tinha, né? Muito grande, por causa das células adiposas, que elas se multiplicam muito mais rápido, né? Isso. E isso já vai estar na fase adulta, quer dizer, vai estar com uma predisposição a doenças cardíacas maiores. Mas então, cuidar da alimentação infantil faz toda a diferença para a vida do indivíduo. Pensando nessa parte da obesidade, eu não sei se eu queria até te perguntar, porque às vezes no consultório você pega isso também. Paciente magra, IMC super baixo, magra mesmo, só que não é nutrida, ela só é magra. Além de colesterol, dislipidemia, tudo, mas com placas, né? Placas de gordura. E tem que fazer cateterismo muitas vezes. E aí eu faço um recordatório alimentar, ela fala, mas eu como bem. E na verdade a gente sabe que não. Mas ela é magra, então ela não entende que ser magra não quer dizer que ela não vai ter doença cardiovascular. É comum para você também ter que fazer cateterismo nos pacientes? Sim, porque acontece isso muito do metabolismo de pessoas para pessoas. O que eu pego muito no consultório, e às vezes você vai ver também, é aquele paciente magro que tem uma história familiar de dislipidemia e pega um triglicérides de 1000. Aí você fala, meu Deus do céu. Aí, doutor, mas se eu sou magro, como que eu tenho esse triglicérides aí alterado?
Aí na investigação, quando você começa a investigar a parte cardiovascular mais a fundo, é placa de carótida, é placa na artéria, no coração. Mas uma coisa muito importante que eu acho, existem dois tipos, na verdade, assim, é profilaxias primárias e secundárias, né? A primária é aquela profilaxia, existe duas. A profilaxia primária é assim, é que você não tem a doença, mas você pode ter história familiar, entendeu? Ou aquela que você não tem a doença e tem um fator de risco para você ter a doença. Um exemplo, você é magro, tudo, mas você fuma. Você é magro, mas tem história familiar, entendeu? E você é muito estressado, você é obeso, entendeu? Então, a gente tem que ficar de olho nesse tipo de paciente. Que nem você falou, às vezes você pega esse tipo de paciente, duas opções, que a gente falou aqui no começo, que a gente tem que compartilhar com eles. Duas responsabilidades. Primeira coisa, se ele vai aderir a uma boa alimentação e atividade física. Por quê? Ele tem uma chance, às vezes, a não ser aquele muito descompensado, para ele fazer essa mudança de qualidade de vida antes de qualquer coisa mais avançada, né? E a segunda coisa, se ele não conseguir fazer essa mudança de vida, é você associar o plano terapêutico com alimentação e atividade física. Orientando ele que ele pode sair desse tipo de tratamento medicamentoso contínuo, né? Porque se ele já tem um metabolismo aí com menos fatores de risco, é melhor para ele. E a profilaxia secundária é aquele paciente que já tem uma doença. Por exemplo, uma obstrução importante na carótida, uma obstrução importante no coração, ou já teve uma cirurgia do coração, aquela procedimento que eu faço, que é de implante de stent. Esse tipo de paciente, infelizmente, a gente sabe que os estudos, grandes estudos, mostraram o benefício da terapêutica, de estatina, de AS, de controle melhor de pressão e medicamento. Mas não deixe de lembrar que a dieta é muito importante na vida desse paciente também, associado à atividade física. Então, são coisas que associam que tem mudança na qualidade de vida. E uma coisa que eu escuto muito no consultório, Milena, que eu oriento bastante, é assim: doutor, eu tenho problema de coração, eu não posso fazer atividade física, né? Aí eu falo, nossa senhora, esse é o paciente que mais precisa da atividade física. Até a minha mãe está assistindo aqui, agradeço meus pais, ela me lembrou uma pergunta dela aqui. Meu pai, ele é cardiologista também. E ele teve em Santa Fé, que ele começou a vida lá em Santa Fé e veio para Rio Preto. Chamava assim, são pacientes cardiopatas que ele trabalhava atividade física, né? Associado com a dieta também. E ele pegava esses pacientes e faziam uma vez na semana, no mínimo, estimulava eles a fazer atividade física. E assim, e foi um dos trabalhos maiores da região, até do Brasil na época, sobre esse tipo de paciente, que é o da profilaxia secundária, entendeu? E sem dúvida nenhuma, tinha um benefício fantástico. Então, a gente via que a mudança de... Eu era pequeno, mas via. Aquele paciente que chegava naquela aula que não conseguia nem andar direito, você vê a evolução dele quando fazia esse tipo de tratamento, era fantástica, né? Então, isso é muito importante. Quando eles mudam o estilo de vida, é nítido a alegria, né? Até o olhar muda, por quê? Porque tudo, toda a parte assim, ele ficava mais caidão, não conseguia fazer nada, indisposto, aquela exposição. A qualidade de vida é outra. Fica mais disposto, acelerado ao longo do dia, disposto a fazer coisas que antes não conseguia, preferia ficar mais quietinho. Principalmente o paciente com resistência à insulina, né? Se ele tratar certinho na alimentação a resistência à insulina, a qualidade de vida dele é outra. Nossa. Eu vejo não só pensando assim na qualidade de vida, mas também na parte produtora da mulher. Aquela que tem, por exemplo, um ovário policístico, se ela que também tem resistência à insulina, se ela consegue tratar isso, meu Deus, ela engravida a hora que ela quer, né? Para você ter uma ideia como um estilo de vida muda um organismo. Com certeza. Né? Nosso corpo é o que ele vai ser. A gente. E uma coisa que eu gosto muito de falar no consultório, porque eles falam, ó, eu tenho colesterol alto, mas é porque meu pai tem. E meu triglicérides é alto, minha tem. Eu falo, não se acomoda no seu pai e na sua mãe.
você tem fator genético, mantém esse interruptor desligado, né? Desligar o interruptor. Você já tem esse fator genético, então vamos desligar ele e vamos correr atrás para não desencadear. Não quer dizer que seu pai tem, que você vai ter que ter, né? Tem uma grande, pode retardar isso aí por... Isso é muito interessante. Só para lembrar aqui, assim, para ficar bem claro a parte do diabetes, né? Que é uma coisa, é uma doença que vem crescendo muito, né, Milena? A gente, por isso que eu acho que essa live é tão importante, porque os alimentos mudaram muito. Deixamos de descascar e estão comprando mais, né? Enlatados. E o diabetes, assim, existe dois tipos de diabetes. Que é o tipo 1, quando você nasce com ele, né? Que é insulina dependente. Né? Esse tipo de diabetes, infelizmente, é um diabetes que permaneça por toda a vida. E o diabetes tipo 2, que é o diabetes adquirido. Né? E por que esse diabetes adquirido? Ele adquire, que assim, eu até falo no consultório, é o desleixo do paciente. Então, esse diabetes tipo 2 é o desleixo do paciente. Quando você perde o controle do seu corpo, ele vem e aparece. O que acontece? É uma doença autoimune, então ela faz uma resistência à insulina. Por que ele descompensa? Então, aumenta a glicose dentro do vaso e aí não consegue passar essa glicose para a célula. Então, aquele sangue do vaso, ele faz um melaço. Isso, esse detalhe que eu estou explicando é por quê? Porque quando você aumenta esse açúcar do sangue, é igual você andar naquela calçada áspera, sabe? Quando você passa o sapato e... Isso vai raspando no vaso, e isso aumenta o LDL oxidado, que é o colesterol ruim. E isso facilita um quadro inflamatório dentro do vaso, que a gente fala, o diabetes, ele tem um quadro inflamatório crônico. O que acontece? Não necessariamente, aí vai formando aquela placa de gordura. Não necessariamente essa placa pequena, que a gente fala que é abaixo de 40%, 30%, não possa ser de gravidade alta, porque ali começa um quadro inflamatório que em qualquer injúria, qualquer inflamação daquele vaso, pode fazer um quadro de rejeição ali naquela região e fechar esse vaso que leva assim, ao infarto agudo do miocárdio, se for na artéria do coração, o AVC, se for na cabeça, ou alguma parte do corpo. Então, o funcionamento da glicose funciona-se dessa maneira. Então, é interessante entender mais ou menos essa explicação que eu fiz para poder a gente prevenir que isso aconteça. Né? Porque é uma doença que, na maioria das vezes, eu que faço intervenção, a parte de cateterismo quadro agudo, o tanto de paciente infartado secundário, não só o diabetes, mas aqui a gente está falando do diabetes, e a danificação local daquele vaso que eu trato, isso do demais. E isso é muito importante vocês saberem essa importância de quem puder fazer esse controle rigoroso de glicemia, que é muito importante. Então, por exemplo, é uma dúvida minha agora que surgiu. Se o paciente ele faz cateterismo, ele perde um pedaço do vaso danificado ali, ele não volta ao que é. Na verdade, o que acontece? Às vezes, aquela placa que está ali inflamada, ela estoura. Aí vem plaquetas, eu brinco assim, sabe aquela casquinha que a gente faz no braço? Que quando você corta, aquela casquinha vem para estancar o sangue. Só que dentro da artéria, aquilo lá, ela não é boa. Por quê? Aquela casquinha que vem para fechar o estouro da placa, ou do vaso, ele oclui o vaso. Então a casquinha vai juntando casquinha com casquinha, aí o sangue perde o fluxo. E quando você vai lá, existem duas maneiras de você tratar. Você tem um aparelhinho que a gente faz que aspira o trombo, né? E aí você vai lá e coloca um stent e aperta o vaso que está estrangulado na parede, igual uma espiral de caderno. A gente vai com o material e ele vem fechadinho, que aí a hora que você chega na região da lesão, você abre aquele vaso. Então você entra lá dentro do vaso, você abre ele e comprime aquele vaso na parede. Aí você volta o fluxo dentro da artéria. Não sai assim, não tira um pedaço do vaso. A gente desobstrui aquela região ali. E eu acho que... Gente, vocês estão... Olha que dá isso. Pensa num vaso, é um fio de cabelo, né? Porque a hora que fala, a gente esquece que é fino pra caramba. Pelo amor de Deus, vamos comer certo, né? Fazer exercício. E outra coisa, Milena, que a gente vê muito, né?
falando do diabetes, que eu citei esse exemplo, mas a gente previne muitas outras doenças silenciosas, como a hipertensão arterial, a obesidade secundária, a dislipidemia, a obesidade que você está falando, que quando eu faço assim, quando a gente soma na nossa mão, quanto mais coisas você tem, maior o risco de você ter aquela alteração. Diabetes, pressão alta, estresse, cigarro, colesterol. Então vai juntando aí na mão. Então a probabilidade de você ter uma danificação do vaso é muito maior. E assim, o que vale lembrar? Uma coisa que eu gosto sempre de orientar é aquele aqui que todo mundo está escutando e para passar isso para os familiares. Aquele paciente que sente a dor no peito, que é uma suspeita de infarto, que a gente só descarta isso com o profissional da saúde, procurar o serviço de emergência mais próximo. Por que eu estou falando isso? Só para lembrar o tipo da dor. Dor tipo aperto, queimação ou pontada, suor, associado com suor frio, vontade de vomitar, falta de ar, que vá para o braço esquerdo ou para os dois braços, para as costas ou mandíbula, com duração prolongada maior que 20 minutos. Por que isso daí? Isso já está uma suspeita de obstrução do vaso que você perguntou. Quanto mais cedo você chegar na emergência mais próximo, o diagnóstico ser feito, e aí esse paciente é encaminhado para um serviço que tem cateterismo. Aí eu vou lá e faço esse tratamento que eu te falei. Abre o vaso. Então, o que acontece? A gente tem um tempo porta-agulha ou porta-balão. Porta-agulha quando faz remédio, porta-balão quando a gente faz cateterismo. Que quanto mais cedo você abrir esse vaso, a danificação muscular é igual aquela perda da força muscular. Um exemplo, eu gosto de dar exemplo para a pessoa não esquecer. É igual aquele cano que está mandando água para a horta. Se esse cano encher de barro e o alface ficar sem a água, ele vai murchando. Quanto mais rápido você tirar o barro do cano, esse alface e voltar água, ele vai voltar à vida dele. Se você demorar muito tempo esse alface morrer, você pode jogar a água que for, esse alface não vai nascer de novo. E o músculo do coração é dessa maneira. Quando você faz um tempo prolongado de isquemia, ele fica necrótico e fica fibrótico. Por isso que aqueles pacientes que têm um infarto, quanto mais tardio ou aquela doença silenciosa atacar, a chance dele ficar com uma danificação de músculo é muito grande. Dilatou o músculo do coração, evoluiu para a insuficiência cardíaca. E assim, só pegar o gancho já para a gente pegar esse raciocínio, a doença cardiovascular é a doença que mais mata no mundo. Então, no Brasil, são mais ou menos 400 milhões de pessoas morrem ano. E no mundo, 17,9 milhões. Entendeu? E a faixa etária também não é mais de 50 anos, né? Já baixou essa faixa etária, né? Pelo que eu estava lendo. E isso é muito interessante, porque a gente sabe que assim, o meu pai teve infarto com 70 anos, sabe aquele negócio de história familiar? Hoje eu me preocupo muito que quando ele está com 50, a probabilidade dele ter infarto é quase igual a do pai que teve com 70. Por toda essa mudança que nós estamos entendendo, evoluindo aí. E uma coisa muito interessante, Milena, é em relação a mulheres também. Né? As mulheres hoje estão tendo uma qualidade de vida semelhante ao homem. E tem aumentado muito o infarto em mulher. Entendeu? É o estresse. Isso. Olha só. E mexendo com a cabeça, a gente consegue melhorar muito, né? É evitar, prevenir muito grande. Mas eu falo mexendo com a cabeça assim, fazendo exercício para liberar o estresse, tentar liberar tudo isso aí. Mas na alimentação, eu gosto muito de citar no consultório alguns alimentos assim que podem ajudar a evitar. Não evitar um infarto, né? Mas evitar assim. Se o paciente já está quase infartando, não vai ser um abacate que vai limpar o LDL, vai limpar o colesterol. Mas assim, se ele conseguir já implantar isso na vida dele, já vai ser uma porta aberta para prevenir qualquer doença. Eu gosto muito de pedir alguns exames de vitaminas, minerais. Tinha até uma perguntinha lá em cima me perguntando sobre vitaminas e minerais que podem ajudar a prevenção. O que acontece o que elas fazem no organismo. Cada alimento que a gente come, vocês não sabem, mas cada cor que a gente come tem um nutriente diferente. Por isso que a gente fala do prato colorido. Por quê? O vermelhinho tem antocianina,
vermelhinho ali, o tomate, o morango, são antocianinas, antioxidantes. Aí a gente busca ali uma cenoura, carotenoides, que é excelente para um outro tipo de... É um outro nutriente excelente para outro tipo de órgão nosso. Por exemplo, para o visão, é maravilhoso os carotenoides para visão. Então, cada um é bom variar sempre para você sempre ter nutrientes diferentes para a ação do organismo positiva. Então, assim, pensando no coração, eu amo falar assim, do abacate, do ômega 3, das frutas coloridas, das roxas principalmente. Aí o pessoal vai pensar, uva, vinho. Calma, gente, não é para tomar vinho, né? Porque assim, a uva, eu não cheguei você lá no consultório, cada hora é um estudo de bebida alcoólica, né? Então falaram que a cerveja impede infarto, já falaram do vinho, e o vinho tinto seco é por causa do resveratrol. Isso. Mas o álcool pode piorar a situação. Então, assim, o resveratrol é maravilhoso, mas eu ponho em cápsula, porque eu tenho certeza que vai ter só resveratrol ali. Mas tomar uma taça de vinho não vai fazer mal? Tomar uma garrafa, 2 por dia, né? E o PT, a bebida alcoólica, que também pode piorar essa situação. Então, assim, o que pode piorar tudo, pensando em colesterol e triglicéridos, na alimentação eu falo, carboidratos refinados, né? Antigamente todos falavam, olha, o colesterol tá alto, troca a manteiga pela margarina. É a primeira coisa. E desde quando, olha, se eu for pegar paciente de 10 anos atrás, eu tenho vontade de ligar para eles e falar, tudo que eu falei, esquece, mudou tudo, dá vontade. Mas eles já devem estar sabendo. Mas assim, aí eu penso, olha, não é para trocar mais a margarina a manteiga pela margarina, é para voltar para a manteiga agora, né? Por quê? Porque a gente tem que evitar tudo que é industrializado. E a margarina, eu falo muito da margarina porque o pessoal vê uma margarina que tem um coraçãozinho que fala que é bom para o coração, a marca. Só que não, a margarina, ela é industrializada, ela é um plástico, gente. Nossa. Nem o mosquito come margarina, ele não senta ali, mas ele senta na manteiga. Se ele sentou na manteiga, vai na manteiga que é benéfica, né? Mas eu penso muito assim. E também na parte assim dos industrializados em geral. E o que influencia muito, muito no colesterol, na parte da alimentação, são os refinados, os carboidratos. Eu falo refinados, não quer dizer com ou sem glúten. Por exemplo, a farinha branca. Farinha branca pode ser farinha de trigo branca, pode ser a farinha de arroz, que é refinada também, porque aumenta a glicemia. E uma outra coisa, porque deu um boom de glúten. Então, todo mundo enfiou o pé na tapioca. Então, vamos comer tapioca, porque não tem glúten. Tá, não tem glúten porque ela não é derivada do trigo. Ela é da mandioca. Isso. Mas ela é refinada, ela vai subir sua glicemia, ela vai estimular a insulina e ela vai acabar estocando gordura, porque você vai comer achando que pode, né? Muito. Isso vai fazer muito mal. Então, tudo que estimula LDL é o que não vai fazer bem para o colesterol e ponto, não tem o que falar. Uma outra coisa, fritura. Ai, perguntou, acho que foi seu pai que perguntou. A banha de porco ao óleo, é muito interessante isso, né? Porque assim, banha de porco ao óleo, porque antigamente a banha de porco era o mais usado. Não, o colesterol subiu, tira a banha de porco, põe óleo de soja, óleo de canola, de girassol, de milho, né? Só que hoje a gente já viu nos estudos que o óleo de canola é um óleo inventado na de soja. Gordura trans, né? Gordura trans, exatamente, muita gordura trans. De milho também gera muita gordura trans, né? Isso tem que evitar. É isso que vai alterar, isso vai oxidar. Isso. Eu falo, oxida. O que é oxidar? É envelhecer, é enferrujar, né? Então a gente precisa combater esses radicais livres com antioxidantes. Mas aí já é parte de suplementação, alimentação. Pensando em frutas, verduras, enfim. Entre óleos, esses industrializados e a banha de porco, eu fico com a banha de porco. Não um rio de banha de porco. Isso. Não é imersão.
Não é para fazer aqueles bolinhos de arroz na banha de porco. Não é para fritar uma mandioca ali. É para você, se você precisar grelhar alguma coisa, você põe um pouquinho de banha de porco. Refogar, refoga com um pouquinho de banha de porco, um pouco. E às vezes nem precisa usar nada para refogar. O azeite também está sendo muito bem falado. Por quê? O azeite, antigamente a gente falava, ó, o extra virgem, ele vai oxidar, não pode em alta temperatura. Já foi visto que pode até 30 minutos, 180 graus. Então, assim, são coisas que a gente pode ir mexendo no dia a dia. Mas quem quer evitar todos os óleos vegetais... Isso. Isso é uma... O óleo de coco, né, Lucas? Isso. O óleo de coco é saturado, muitos têm medo também, igual a banha de porco. Mas o óleo de coco, ele é um TCM, é um triglicérides de cadeia média. Ele não vai ser estocado ali na carótida, ele não vai aumentar o LDL. Ele ajuda até a diminuir o LDL e melhorar o HDL do colesterol. Então, assim, pensando nessa parte lipídica, eu acho que quanto mais saudável, mais igual era antigamente, a gente tem que voltar. Lá na fazenda, dos avós, enfim, eles eram bem saudáveis, realmente um estilo de vida bem melhor que o nosso. Mão de obra era para lá, para cá, sem carro, eles se viravam o tempo inteiro. Com certeza. Mas eu acho que se puder tirar óleo vegetal da dispensa, é a melhor coisa. Esse é um assunto muito interessante, Milena, porque os trabalhos que nós tínhamos eu acho que para mim é crença da década de 70 que assim que a gordura faz mal para o coração. Mas os trabalhos que eram feitos na época eram um trabalho retrospectivo, então não era real isso, né? E agora de 10 anos para cá vem mudando muito esse tipo de avaliação. Quem está falando? A gente pode classificar os 3 tipos de colesterol, que são os trans, os poliinsaturadados e os saturados, né? Que é o trans, que é esse do óleo que você está falando, que, pelo amor de Deus, nem pensar. Isso daí, graças a Deus, que bastante gente hoje tem um acesso muito fácil para a gente poder aprender isso. E eu acho que uma coisa muito importante é a gente ler o rótulo das coisas. Tá? E a gordura monoinsaturada e poliinsaturadas, que é o azeite de oliva, que a gente pode falar o abacate e os peixes, que esse daí faz bem para o coração também, tá? Uma outra tipo de gordura que são as saturadas, que são a gordura do ovo, do bacon, né, da própria carne, que a gente fala da barriga de porco, mas a carne de porco. Esse tipo de gordura também faz bem para o coração, para o corpo. E sempre lembrar que você falou aqui, Milena, para todos que estão escutando, que não exagere nesse tipo, por mais que ele faça bem. É aquela história, doutor, eu posso trocar uma coisa importante, o refrigerante, pelo amor de Deus, pelo suco. Aí você fala assim, é melhor um suco natural. Aí ele vai lá e toma uma jarra de suco sozinho. Então, o suco também tem um alto nível de açúcar, né? Então, não adianta você querer, às vezes, trocar uma coisa por um benefício exageradamente, né? E isso é uma coisa muito interessante. E eu queria só lembrar que eu falei da minha suplementação, que eu faço uso de algumas vitaminas, também eu faço uso do ômega 3, uma marca muito boa, Milena, não sei se você ouviu falar da Natofox, que assim, os trabalhos de cardiologia da parte cardiovascular teve uma dose para melhores de doença cardiovascular de 4 gramas dia. É uma dose muito alta. Mas os meus pacientes, às vezes, orientam o que a literatura fala, de 2 a 3 gramas dia. Tá? Eu tomo, por minha conta, eu tomo 1 grama a 2 por dia. Tá? Então, assim, é uma coisa que a minha imunidade, a minha parte cardiovascular que eu faço pelo menos uma vez por ano, vem se mantendo equilibrada, né? Então, isso tem me ajudado muito, além do própolis que eu tomo, vitamina C e D. Eu acho que é interessante, Miriam, tem algumas perguntas aqui antes que chegue no tempo final, daqui a pouco a gente vai tirar uma foto aqui. Um paciente meu até perguntou aqui, deixa eu voltar aqui, sobre a vitamina, colocou um stent comigo, deixa eu pegar ele aqui, e ele usa a vitamina D. Essa é uma pergunta muito interessante. O que acontece da vitamina D? Os trabalhos mostram que a vitamina D
não teve benefício na parte de proteção cardiovascular, mas nós temos que ter muito cuidado nisso. Por quê? Tem um viés, na minha visão desse trabalho, a dose foi muito baixa. Entendeu? Então, eu faço minha suplementação com vitamina D. Tá? E aqui, respondendo o paciente, que eu não achei aqui a pergunta, mas você fazer a suplementação, eu confio nela. Então, eu passo para meus pacientes cardiopatas, coronariopatas, 10 mil unidades associado com vitamina A e K2. Tá? Que é muito bom. Porque hoje uma paciente me perguntou se cálcio é bom. O cálcio caiu fora do mercado, porque o cálcio, ele impacta muito no vaso sanguíneo. Ele piora, faz com que evolua com obstrução de vasos, tanto do coração quanto em outros vasos. Então, tem que ter essa associação para poder absorver melhor. Ótimo isso aí que você falou, porque eu vejo muito nas drogarias vitamina D sozinha. E o pessoal não sabe que precisa sempre da K2-MK7, Isso. né? Nada com a vitamina D. E a vitamina D, gente, não tem direcionamento nos ossos, o cálcio. E ele acaba circulando na corrente sanguínea, o cálcio, se você toma só a D. E a D tem um fator anti-inflamatório maravilhoso para o organismo, né? Isso. Tem uma pergunta aqui também sobre tem uma paciente que tem a história da família de arritmia, pessoa de marca-passo, se ela já tem extracístole, se é secundário. Só para orientar, isso é uma pergunta muito interessante. A doença do coração, ela tem muito fator ligado à pessoa e história familiar. Então, se ela já tiver algum princípio cardiovascular, procure um médico de confiança mais perto, um cardiologista, para investigar o tipo de arritmia que é essa. Porque existem 2 tipos de arritmia. E aí o médico vai falar se é aquela arritmia benigna ou maligna que tenha que ficar de uma investigação mais a fundo ou mais próximo de uma consulta de rotina, né? Ficou mais perguntinha que eu me perdi aqui. Deixa eu tirar os comentários aqui para a gente tirar uma foto, para a gente colocar no... Deixa eu passar. Peraí que eu vou arrumar o cabelo. Peraí, deixa eu arrumar meu celular também aqui. Aí. Beleza. Peraí, deixa eu tirar de novo. Peraí, não tirou. Peraí. Vai. Vou tirar. Beleza. Vamos voltar aos comentários aqui. Ô, Mi, essa é para você. Existe alguma fruta boa para o coração? Adoro falar de fruta. Ó, o abacate é uma excelente fruta para o coração. Já comecei com ele. O abacate, ele controla muito HDL e LDL. Então, ele ajuda nesse fator antioxidante que eu falei. Ele evita a oxidação do LDL. Não é para comer uma abacatada com leite condensado, com açúcar. É para comer o abacate e se gostar, espremer um limãozinho, que fica gostoso também. Com cacau, fica bem mais rico ainda para o coração. Um cacau, pode ser até, não sei se você é diabético ou não, mas se não for diabético, coloca um cacau 70%, que ele já vai ter bastante antioxidantes que vão juntar com o antioxidante do abacate. Outras frutas que seriam bem interessantes, se você puder incluir, são as frutas vermelhas, pelo fato de ter essas antocianinas que eu comentei, que são cardioprotetoras. Então, frutas vermelhas em geral. Tomate, morango, uva, a uva preta, né, a roxa, mirtilho, se for comum na sua rotina, mas a maçã vermelha também é excelente, é barata. Pode ser a maçã vermelha também. Faz sempre um mix. Uma pergunta aqui, até minha mãe, obrigado pela presença. Se o sal ou açúcar, qual o pior para a saúde? Acho que os dois não são bons. Eu acho que tem que ser o sal muito pouquinho e o açúcar, nem pensar. Eu acho que, independente do tipo de açúcar, você pode até complementar aí, Milena, eu não vejo benefício. E a pergunta que eu vejo é, doutor, pelo menos o café não pode? Isso faz 3, 4 anos que eu estou tomando café sem açúcar. Quando você passa a tomar o café sem açúcar, você fala assim que é o melhor café, o melhor sabor que tem o café. Por quê? Você sente o gosto do café. Aprecia mais, né? Isso. O café do café. Eu vou dar uma dica aqui para quem não consegue tirar o açúcar do café.
café, hein? Quando você for tomar sua xicrinha de café, você não coloca açúcar e dá um gole. Aí depois você vai, coloca a quantidade de açúcar que você tem costume. Taca o açúcar lá na xícara. Aí você dá outro gole. Você vai sentir a diferença de paladar. E aí você vai ver como ficou melado. No outro dia, você vai diminuindo esse açúcar. Faz o mesmo esquema. Amargo e depois põe menos açúcar do que do dia anterior. Vai chegar no dia que você vai falar, mais açúcar, eu quero sentir o sabor mesmo do café. Isso ajuda muito. Os pacientes adoram essa dica. É simples, mas vale. Ó, uma dica de consultório também, que todos que estão escutando e isso passar para frente, os exames de rotina que a gente faz de sangue, às vezes você vai ver assim, um ácido úrico alterado, uma ferritina alterada, alguns pontos inflamatórios, que isso eu chamo de pontos inflamatórios, que a gente tem que ficar de olho, porque tem alguns tratamentos para isso. Mas aqui fica a dica, se você tiver algum desses exames, né? Tem homocisteína, tem alguns pontos, eu acho que aqui não vem muito ao caso a gente detalhar, mas saber que mesmo que você tenha esses exames que às vezes acham que não tem relação com o coração, com o vaso sanguíneo, com o colesterol, com o triglicérides, tem sim. O quadro inflamatório do nosso organismo, ele é precipitado por algum outro exame que a gente não imagina que seja relacionado ao coração, aos vasos. Então, quem tem algum tipo de exame desse, primeira coisa que a gente já vem falando desde o começo, alimentação adequada, né, Milena? E atividade física. São duas coisas que mudam a vida do paciente de uma maneira fantástica. Eu tenho um paciente seu, muito querido, ele é pai de um dos melhores amigos do meu marido. E ele estava com ácido úrico alterado, né? E a gente cuidou muito da alimentação dele. E ele chegou a ter gota, né? No joelho, Isso. muita dor inflamatória, passei fitoterápicos. Ele falou, Mi, eu não sabia que a proteína fazia tão mal. E aí ele falou para mim que conversou com você. Eu fui lá no doutor e ele também falou da proteína. Eu falei, então a Milena tá certa, eu vou diminuir a proteína. Isso é uma coisa muito interessante que nós temos que saber que o nosso corpo precisa dessas três coisas, né? Proteína, carboidrato e gordura. Mas tudo tem um equilíbrio. Então a gente tem que ter o equilíbrio dessas três coisas, porque o funcionamento do nosso corpo precisa dessas três coisas, né? Então, eu acho que assim, sempre agora o carboidrato, que é uma coisa, que é o açúcar que a gente fala, né? Ter muito cuidado, né? A gordura, ser mais natural possível, né? E a proteína, se puder ser adquirida de manhã, ela faz com que você fica, a satisfação fica melhor para você não ter aquele exagero de comida na evolução do dia, né? Por muito mais tempo mesmo. E quanto mais pico de glicemia a gente dá no sangue, mais fome a gente vai sentir. Porque ela não nutre, ela só sacia por aquele momento. Eu queria só falar uma coisa que eu esqueço, que falaram ali do bacon. E o bacon, tudo bem, ele é uma gordura animal, indica sim, só que gente, é o bacon artesanal, não é esse bacon de mercado. Sabe esses bacon? O bacon de mercado é bem vermelho, que ele é muito rico em conservante, em química, né? Em nitrito, principalmente, nitrato. E isso vai fazer muito mal na parte inflamatória do organismo. Então, esse tipo de bacon que não é artesanal, é bom evitar. Mas onde eu arrumo artesanal? Aqui em Rio Preto, um monte de gente vende artesanal. Tanto que não adianta. Pensa comigo, ó, bacon é uma carne que você compra refrigerada e dura pelo menos 10 dias refrigerada. É uma carne que não estraga, então tem muito conservante. É a mesma coisa do presunto, do peito de peru, que também vai atrapalhar o sistema lipídico, né? Nosso. Tanto de conservante que tem, e aí a culpa vai cair na gordura. Não é a gordura. A culpa é ali dos conservantes, que são uma ação inflamatória muito, muito alta. Isso é sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que aqui, só um resuminho do tipo de alimento que a gente tem que ficar muito de olho, né, que é a margarina, cair fora da margarina, que eu vi até um vídeo da margarina, muito interessante, eles passavam na ferida do cavalo para não sentar mosca. Pergunta, às vezes, teu marido se ele viu isso. Entendeu? Olha que coisa doida. Né? Então, nem a mosca não gosta de margarina, a gente tem mais gente ingerindo isso daí. Aqueles bolos, bolacha recheada, biscoito, pelo amor de Deus, nem pensar. E uma coisa também bastante interessante, Milena, que eu vou reforçar aqui, é o refrigerante. Né? Então, se aquela coisa preta desentope até pia,
ou imagina o que faz dentro, né? E tem uma campanha muito interessante que a Thaís, minha esposa, que você conhece, quem quiser seguir ela, Thaís Seja Luz, ela está fazendo uma campanha de desafio de parar o refrigerante e partir para água com gás. Entendeu? Isso é uma mudança fantástica, porque a qualidade de vida, a prevenção de doenças é muito importante mediante isso daí. E aqui tem uma pergunta também, Mi, que eu acho que é interessante você comentar um pouquinho do ovo. A Marcela perguntou, minha cunhada, se você pode ingerir ovo, se tem alguma... Na parte já vou adiantando, parte cardiovascular não tem contraindicação do ovo, só não pode exagerar. Com controle, né? O ovo, a gema dele, que foi muito banida há muitos anos, pensando em colesterol, mas o doutor Luciano já falou para vocês agora, e era o que eu ia falar. E ele também tem a pele, né? E sem contar que a gema do ovo ajuda muito na visão. Maravilhosa para a retina, ela tem luteína, né? Então, as gravidinhas comam ovo por causa do bebê, ainda mais no momento ali da gestação, a informação. Então, isso é ótimo. Não tem quantidade, Má, não tem quantidade. Agora, em relação à clara, que é a proteína, está sempre em equilíbrio. Então, se é um paciente aí que já tem um ácido úrico alterado, a gente já tem que tomar cuidado por questão proteica, não em colesterol. E para complementar esse tipo de alimento industrializado, achocolatado, que a gente tem que lembrar nas crianças, né, Milena? Esses achocolatados também são ricos em açúcares. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque se a gente está trabalhando com a prevenção em criança, às vezes você está orientando uma alimentação, mas às vezes você está dando achocolatado. E tem alguns achocolatados no mercado que não contêm açúcares, né? São feitos mais naturais aí. Mais naturais. E assim, se você pensa aí comigo, 2 colheres de sopa de um achocolatado em pó para o seu filho, você vai estar dando pelo menos 1 colher de sopa de açúcar refinado para ele, embutido. Entendeu? Então, leia os rótulos. O primeiro ingrediente de achocolatado é açúcar. Então, é o que mais tem no ingrediente, no achocolatado é açúcar. Comecem a ler os rótulos que vocês vão ver. Assim, ó, todos os rótulos. O primeiro ingrediente que tem rótulo é o que contém mais do produto. Você vai ver lá. O cacau vai ser a última coisa. É só um cheirinho que eles colocam de cacau, né? E se o filho conseguir ainda apreciar sem é melhor. A gente vai tentando, né? Milena, vamos para as considerações finais aqui, que está terminando a nossa live. Eu acho que foi maravilhosa, proveitosa. Eu queria que todos que estão assistindo que pudessem compartilhar, mandar um aviãozinho, por mais que seja no final, apertar o coraçãozinho, porque eu acho que são informações bastante importantes. E, assim, o meu conselho que eu deixo aqui para todos vocês, da parte de coração, da parte de alimentação, cuide do seu próprio coração e oriente, se você tiver seu filho ou se tiver uma pessoa que mora com você, seus pais, seus avós, aprenderem a cuidar, quanto mais novo, da parte de alimentação e estimular a atividade física. Por quê? Hoje, o primeiro check-up que o paciente, que as pessoas têm que ir no consultório, é assim, de 15 a 20 anos. Para a gente já poder orientar a partir daí, se ele não tiver nenhum tipo de patologia, mas ele saber, se ele não cuidar a partir daquela idade, futuramente ele pode adquirir, explicar que histórias familiares, que pessoas que têm doenças, e que a doença cardiovascular, ela não dá chance. Eu repito aqui, é uma doença que não deixa a pessoa, na maioria das vezes, viva. Então, cuide do coração, cuide da alimentação e faça uma ótima atividade física. Muito obrigada por essa live. Eu fiquei muito feliz de ser convidada. Fiquei muito mesmo agradecida. E eu aprendi com você muita coisa hoje. Eu também. Saúde, né? Sim. A presença de todos também que assistiram, né? Agradecer. Todo mundo aí, eu vi que a minha obstetra maravilhosa, a Priscilinha, tá aí. O Emerson, meus pais, a Tânia que fez pergunta, Solange. Todo mundo. Thaís, meu amor, que é responsável de tudo isso. Incentivadora. A Tatá é maravilhosa, por todo o trabalho que você tem feito aí. Eu tenho acompanhado. Muito obrigada, Lu. De coração mesmo, viu? Nada. Manda um abraço pro teu marido
E parabéns Eu vou mandar. pelo nenê, né?